O texto bíblico de Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas que nós passamos, que nós vivemos na nossa vida, cooperam para o nosso bem. O espinho na carne de Paulo tinha o propósito de evitar que ele não fosse um homem soberbo. Ele fala numa das suas cartas que ele orou pedindo ao Senhor que tirasse aquele espinho da carne. A gente não sabe o que era essa situação que ele passava. A gente imagina que poderia ter sido uma doença que ele tivesse, ou por ter sido a questão da perseguição, que ele era uma pessoa muito perseguida onde ele ia. Mas Deus disse para ele que a graça de Deus bastava na vida dele. Então ele teve que viver com esse espinho na carne até quando ele morreu e viver debaixo da graça de Deus e da dependência de Deus. Então muitas vezes o sofrimento na nossa vida é uma ação didática de Deus, para fazer com que nós nos tornemos mulheres mais virtuosas, mulheres cheias de fé, mulheres perseverantes, mulheres humildes e mulheres que vivem mais experiências com Deus. Talvez, se Deus permitir que a gente tenha uma vida boa, uma vida confortável, uma vida feliz, a gente pode viver afastadas de Deus, não ter um relacionamento com Deus. E não é isso que Deus deseja. Deus deseja que nós estejamos perto dele, que nós tenhamos um relacionamento íntimo com ele. E muitas vezes o sofrimento que nós passamos faz parte disso. Faz parte de nós ficarmos mais próximas do Senhor. A sexta e última lição que nós podemos aprender é que os girassóis, eles são úteis em diversos aspectos. Tudo é aproveitável no girassol. Da semente é produzido um óleo com excelente qualidade nutricional. Talvez vocês já tenham até comido ou cozinhado o óleo de girassol, né? As folhas e caules são úteis para curar algumas enfermidades. Então, ele é uma planta medicinal, né, que pode ser utilizada as suas folhas, o seu caule. O girassol, ele possui uma baixa incidência de pragas e doenças, e assim ele aumenta a sua produtividade. Então, ele pode ser plantado em diversos lugares, que ele não é tão suscetível a pragas e a doenças. E a gente vê como o girassol, ele é uma planta, assim, de grande destaque, né? Uma planta que realmente tem muitos e muitos benefícios. E assim somos nós, mulheres cristãs em missão. Quando nós usamos os nossos dons, os nossos talentos, para edificar a nossa família, o nosso local de trabalho, a nossa igreja, nós somos como o girassol, úteis em todos os sentidos e em todos os lugares aonde nós estamos. E para finalizar, né, esse estudo, que a ação do sol ela é fundamental para a manutenção das flores do girassol, assim como Cristo é fundamental para a manutenção da nossa vida espiritual. Nós não podemos viver aqui neste mundo sem o Senhor Jesus. A nossa vida não pode ser uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de contentamento sem o Senhor Jesus, sem a ação de Jesus, sem o brilho de Jesus na nossa vida. Ele que é o sol da justiça, profetizado lá pelo profeta Malaquias. E o Salmo 34, versículo 5 diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. E quando nós olhamos para Jesus, o nosso rosto fica iluminado pela luz de Cristo e nós podemos refletir essa luz aonde quer que nós estejamos. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que vocês possam
aprender a ser como o girassol e estar com os seus rostos sempre voltados para a luz do Senhor Jesus.